Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! E é com muita alegria que eu te recebo aqui em mais esse podcast. Que bom que você veio comigo. O tema de hoje é bem interessante. Eu acredito que você que está me escutando pode já ter ouvido falar dessa palavra, às vezes até utiliza essa palavra, mas talvez não saiba com profundidade o que é que ela significa e o que é que ela representa dentro da vivência da fé cristã e católica. Vou falar aqui com vocês hoje sobre os dogmas. O que é dogma? De onde é que surgiu isso? Vamos juntos saber um pouquinho melhor sobre eles? Então, a palavra dogma vem da língua grega e significa opinião, decisão. No Novo Testamento, a palavra dogma é empregada no sentido de decisão sobre uma questão específica tomada pelos apóstolos. E aí um exemplo disso está lá em Atos dos Apóstolos. Vamos lá juntos pesquisar? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28, vai dizer assim: Pois decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum outro peso além destas coisas indispensáveis. Aí ele continua nos versículos seguintes, segundo o texto aqui, quais são essas imposições que são indispensáveis, né? E aí quem foi que decidiu isso? O grupo dos apóstolos, tá? Junto com o Espírito Santo. Vale a pena ler, né? Só pra gente clarificar um pouquinho, caso você queira dar uma olhadinha também depois, mais adiante. As recomendações são estas: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilícitas. Fareis bem se evitardes tais coisas. Passai bem. Esse foi o texto. E, minha gente, só para explicar a vocês o que são essas coisas que estão no versículo 29, tá? Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados. Essas coisas aí estão referentes exatamente a ajudar as pessoas a não misturarem-se muito com outros tipos de fé que podem atrapalhar a vivência e a profundidade do cristianismo que estava surgindo ali. E aí, como decisão do Espírito Santo e do grupo dos apóstolos, aconteceu essa recomendação. E com relação às uniões ilícitas, o que são essas uniões ilícitas? Simplesmente era a prostituição. Se abstenham dessa prática. Então, era disso que ele estava falando aí, segundo o texto bíblico, tá? Então, uniões ilícitas, não vão imaginando milhões de coisas, não. É só a questão da prostituição mesmo. A palavra estava referente a isso no texto, tá bem? Para a gente continuar um pouquinho mais aprofundando esse tema, eu tenho que falar também de um termo aqui que é importante para a gente, que é a palavra magistério. Esse termo magistério vem da palavra magister, que quer dizer, de latim, quer dizer o quê? Mestre. Então, o magistério é um grupo dos mestres, certo? E a igreja tem o seu magistério, que é composto pelo Papa, principalmente, e pelos bispos da igreja. Esses compõem o magistério da igreja. E a Igreja Católica, ela é fundamentada em 3 pilares. O primeiro pilar, e o mais importante, é a Sagrada Escritura. O segundo pilar é a tradição da igreja. E o terceiro pilar é o magistério da igreja. Bom, a Sagrada Escritura todo mundo já conhece, é a Bíblia. A tradição da igreja é composta exatamente dos primeiros grandes pensadores da Igreja Católica, que é considerado o grupo dos padres da igreja, que também tinham mulheres nesse grupo, então eram os padres e as madres da igreja. Eram os primeiros pensadores, os grandes teólogos e filósofos cristãos do início do cristianismo. E o magistério da igreja tem uma função importantíssima de condensar todo esse conhecimento da tradição e da Sagrada Escritura e explicar para nós na atualidade. Então, todo o magistério da igreja orienta o povo de Deus ao qual ele pertence e também deixa orientações para as gerações futuras. Então, a Igreja Católica tem esses 3 fundamentos: Sagrada Escritura, tradição, e aí a tradição com T maiúsculo, tá bom? E o magistério da igreja. Entendidos até aí? Beleza. Então, todo mundo já sabe que a palavra dogma significa opinião, decisão.
E ela está fundamentada exatamente na Sagrada Escritura, quando os apóstolos reunidos decidiam alguma coisa sob a luz do Espírito Santo para o bem do povo de Deus. Os padres da igreja usavam a palavra dogma quando eles queriam se referir ao conjunto de todos os ensinamentos das normas de Jesus e também uma decisão da igreja. Com o passar do tempo, a igreja foi definindo melhor o que significa o termo dogma, claro que com a ajuda de todo o grupo de teólogos e teólogas da igreja. E hoje o magistério, e aí você já sabe o que significa, o magistério da igreja define o dogma como uma verdade revelada sobre a fé. E essa verdade é absoluta, definitiva, imutável, infalível, inquestionável e absolutamente segura, sobre a qual não pode pairar nenhuma dúvida. Então, acho que essa expressão aí, essa sentença aí já deu para definir muito bem qual que é o peso, né, dessa opinião da igreja, qual que é o peso da verdade da igreja. Que essa verdade trazida para nós, né, e é orientada de maneira infalível, imutável, inquestionável, absolutamente segura, sobre a qual não paira nem pode pairar nenhuma dúvida. Então, em resumo, o dogma é a verdade de fé que está baseada e contida tanto na Sagrada Escritura como na tradição. O dogma é a explicação de toda essa verdade de fé feita pelo magistério da igreja, onde está contida na Bíblia, na Sagrada Escritura, né, e na tradição. Na verdade, os dogmas não são invenção da igreja, nem invenção dos homens. São verdades que foram reveladas a nós a partir do entendimento da Sagrada Escritura e, como eu disse a vocês, também da tradição da igreja. E na igreja, os dogmas são muito importantes, porque eles ajudam a toda a comunidade cristã a se manter fiel na fé genuína do cristianismo. Agora eu vou falar para vocês, retirado de um texto, Com Maria rumo a um novo milênio, um texto da CNBB, que diz assim: os dogmas são como placas que indicam o caminho da nossa fé. Foram criados para ajudar a gente a se manter no rumo do santuário vivo, que é Jesus. Então eu acho que também essa explicação é muito válida para a gente, porque ela vai colocando bem próximo da nossa linguagem, bem próximo do nosso cotidiano, o que significa o dogma, né? É uma orientação para a gente se manter crente verdadeiramente em Jesus. Então, quem é que pode propor um dogma? O dogma é proposto justamente pela igreja numa proclamação solene, como aconteceu, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, e a gente vai falar um pouquinho também sobre ele mais na frente. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé que acabam iluminando e tornando o nosso caminho seguro. Então, existem algumas verdades da doutrina da Igreja Católica que são colocadas como dogmas de fé. Nenhum católico que queira continuar católico pode negar ou mudar aquilo que foi dito. Isso é muito bom por dois motivos. Dão segurança, uma segurança incrível para a nossa fé, e também impedem que a igreja fique esfacelada como muitas outras religiões que acabam absorvendo interpretações de maneira arbitrária e mudando de opinião direta. Então, o bom do dogma é porque é uma verdade que vai tornar a gente unidos por muitas gerações. E aí, só para a gente fundamentar ainda mais, se você tiver acesso, por favor, tenha, em nome de Jesus, ao Catecismo da Igreja Católica. É um livro bem grande que contém toda a nossa verdade de fé e acredito já ter falado a respeito dele. Vale a pena você comprar se você tiver condição, não é tão caro. E ele também está todozinho de graça no site do Vaticano. Então, não tem desculpa para você, católico jovem, não ser informado a respeito da sua fé, tá? Inclusive, esse podcast serve para isso. Obrigado. Bom, o artigo 88 do Catecismo da Igreja Católica diz assim: o magistério da Igreja, aí entre parênteses, né, todo mundo já sabe o que é magistério, empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define os dogmas. Peraí, onde foi que o magistério da igreja recebeu a autoridade de Cristo? Quando a gente lembra que o magistério da igreja são os bispos e os bispos são os apóstolos. Quando Cristo institui os apóstolos, ele dá um poder de decisão, um poder de ligação de verdades entre o céu e a terra. E esse poder, ele é transmitido a outros apóstolos que vieram depois daqueles apóstolos, que são atualmente os bispos e o nosso Papa. Bem, entendido isso, voltemos ao texto.
O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina, ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. A revelação divina aqui é a palavra de Deus que está contida aonde? Na Sagrada Escritura. Certo? Certo. Então a gente já sabe que todos os dogmas estão necessariamente baseados na Sagrada Escritura, na revelação. O número 89, o artigo 89 do Catecismo da Igreja Católica diz assim: há uma conexão orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé que iluminam e tornam seguro este caminho. A gente já ouviu até um pouquinho a respeito disso no início dessa explicação. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. E a nossa igreja proclama, na verdade, a existência de muitos dogmas, sendo 43 o número dos principais dogmas. E eles estão divididos em 8 categorias diferentes. São dogmas sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a criação do mundo, sobre o ser humano, os dogmas marianos, dogmas sobre o Papa e a Igreja, sobre os sacramentos e as últimas coisas. Essas últimas coisas é a respeito das coisas que vão acontecer no final dos tempos. E aí já são verdades reveladas. Esse é o grupo das 8 categorias, né, os 8 grupos de dogmas, sendo que sim, são muitos dogmas, né, mas só 43 são os principais. Então, minha gente, quando a gente reza o credo na missa, nas duas versões, tanto o Credo dos Apóstolos, que é aquele menorzinho, e o Niceno-Constantinopolitano, que é o credo maior, quando a gente vai à missa, de vez em quando tem um credo um pouquinho diferente, né? Um pouquinho maior. Todos os dois são válidos, todos os dois estão ótimos, entendeu? Então tá tudo certo. Quando a gente reza esses dois credos, tanto um quanto o outro, a gente está professando verdades, dogmas da nossa fé. Então o dogma não deve ser uma coisa que deva te assustar ou te prender. Na verdade, ele é uma orientação. E, gente, não foi feito para menosprezar ninguém, não foi feito para reduzir ninguém. Na verdade, ele é uma transmissão de uma fé revelada, como eu falei para vocês, baseado na Sagrada Escritura e na santa tradição da Igreja. E acredita e adere quem quer continuar participando da comunidade. Afinal de contas, minha gente, a fé é um ato particular e público ao mesmo tempo. No sentido do cristianismo, acreditar tem duas vias. Tem a via particular e a via comunitária. Então, se você quer acreditar somente para você, sem estar num grupo, então isso não faz parte do que é o cristianismo. Se você só quer professar a fé do grupo e não acredita de maneira particular, não tem a verdade de fé como uma verdade sua, na qual você adere de verdade, na qual você adere com toda a inteireza do seu ser, então também você não está sendo um cristão verdadeiro. O cristão de verdade, ele acredita de maneira pessoal e de maneira comunitária. É por isso que a gente precisa também aderir a algumas verdades de fé da qual a gente não teve experiência inicialmente. E assim a gente viver a experiência de Cristo e viver essas verdades de fé na comunidade. Ter a experiência da vivência na comunidade. Se eu fosse parar aqui para falar todos os dogmas, esse nosso podcast ia durar acho que uma semana explicando, ou mais, né? Explicando a respeito deles. Os principais são mais de 40, imagina. Então, só para dar um toquezinho assim, um sabor de quero mais, vou falar um pouquinho a respeito dos dogmas marianos de maneira bem resumida. Então, sobre Nossa Senhora, atualmente a gente tem alguns dogmas. Dogma da Imaculada Conceição de Maria, da Perpétua Virgindade de Maria como Mãe de Deus e a Assunção de Maria. Vou só explicar rapidamente. Sobre a Imaculada Conceição de Maria. A palavra Conceição vem do termo concepção, certo? E imaculada é aquilo que não tem mácula, que não tem mancha, que não tem pecado. Então assim diz o dogma da Imaculada Conceição de Maria.
A Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, ou seja, de sua concepção, foi, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, preservada imune de toda mancha de culpa original. Ou seja, esse dogma diz que Maria nasceu sem pecado. A perpétua virgindade de Maria é outro dogma que diz: a Santíssima Virgem Maria é virgem antes, durante e depois do parto de seu divino Filho, sendo mantida assim por Deus até a sua gloriosa Assunção. Com relação à virgindade, esse termo, e essa condição de ser virgem, era uma condição que diz muito, que significava muito, na verdade, para a tradição da igreja, para a tradição dos povos antigos. Ser virgem, minha gente, não ter intimidade com nenhuma outra pessoa, tornava aquela pessoa separada para uma experiência só. E no caso de Maria, ela foi totalmente separada para a experiência de vida com Deus. Então é por isso que a igreja acredita que ela se manteve perpetuamente virgem, porque ela viveu somente em função da fé em Jesus Cristo. Viveu em função de Deus. Logo, ela foi virgem antes de Cristo, durante a vida de Cristo e depois que Cristo morre. Maria como mãe de Deus é o outro dogma. Maria como virgem perpétua gerara a Cristo segundo a natureza humana, mas quem dela nasce, ou seja, o sujeito nascido, não é uma pessoa apenas humana, pois é uma pessoa eterna do Verbo que recebeu de Maria a natureza humana. Daí que o Filho de Maria é propriamente o Verbo que subsiste na natureza humana. Então Maria é verdadeira mãe de Deus, posto que o Verbo é Deus, Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então Maria é mãe de Deus à medida que ela é mãe de Cristo, que é homem e Deus. A Assunção de Maria, a Virgem Maria foi assunta ao céu, ou seja, ela foi subida ao céu imediatamente depois que acabou sua vida terrena. Seu corpo não sofreu nenhuma corrupção, como sucederá com todos os homens que ressuscitarão até o final dos tempos, passando pela decomposição. Então, esse dogma da Assunção de Maria diz que assim que Maria termina o seu tempo na terra, ela é assumida por Deus, assunta por Deus. Então, o seu corpo não passa pela corrupção da carne. E ele se torna glorioso e vai para o céu, para junto de Deus. Bem, existem muitas verdades de fé dentro da Igreja Católica. Como eu falei para vocês desde o início desse nosso podcast, todos os dogmas da Igreja, que são as verdades da nossa fé, estão baseados em quê? Na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja e são proferidos pelo Magistério. Muito embora alguns desses dogmas marianos, como o da Imaculada Conceição, a maioria dos dogmas marianos, acredito eu, tenham surgido principalmente a partir de um clamor popular. O povo de Deus, com o sentido de sua fé, conseguia discernir já essas verdades que logo em seguida foram proclamadas, assumidas também pela Igreja, claro, sob a luz do Espírito Santo. Os dogmas para nós são um caminho que nos levam verdadeiramente para o encontro com Deus de maneira mais consciente, de maneira mais pé no chão, mas também com a verdade trazida pela fé, orientada por Jesus Cristo. Minha gente, agradeço a vocês, espero que vocês tenham gostado dessa explicação de hoje a respeito dos dogmas da igreja e peço que vocês continuem mandando também a colaboração de vocês para esse nosso podcast, nos orientando com temas. Afinal de contas, esse podcast tem o objetivo de servir a vocês com formação, com orientação, com momentos de vivência de espiritualidade. Então, por favor, compartilhe esse podcast se você gostou. Se você não gostou, também compartilha mesmo assim para criticar e faz a tua crítica pra gente também. Fala pra gente, que a gente dialogando, a gente cresce muito mais, claro que com todo respeito. Espero que você tenha uma semana maravilhosa, fica com Deus, tá bem? Nos encontraremos no nosso próximo podcast, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Bosco, padroeiro dos jovens, desça sobre todos vocês a bênção, a graça e a paz de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Nos encontraremos em breve e envie o teu tema pra gente através das nossas redes sociais, tá bem? Principalmente no nosso Instagram da AJS Caetés. Nos encontramos na próxima semana. Vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.